Olha que alegria, que questão linda que você está vendo aí na tela. Veja aí, ó. Diz assim: no plano cartesiano, que é aquela história do XY, no plano cartesiano XY, os comprimentos de segmentos consecutivos da poligonal, que começa na origem, que é isso aqui, e termina no ponto B, tá aqui, certo? E a figura forma uma progressão geométrica. Então, trata-se de uma PG, de razão P. O P variando entre 0 e 1. Dois segmentos consecutivos são sempre perpendiculares. A ideia de sempre perpendiculares é essa daqui, ó. Sempre perpendiculares. Dois segmentos consecutivos são sempre perpendiculares. Então, OA vale 1. O segmento, esse segmento vale 1. Então, é isso aqui. OA, ou 0A, vale 1. A abscissa de x no ponto B, que é xy, vale. Então, a abscissa. Nós sabemos que a abscissa é o valor do x. Pronto. Ele quer saber quanto é que vale isso aqui. Essa figura, nós vamos usar essa figura com muito atenção. Me acompanhe. Quem é x? Ó, o x, movimento de x. Então, se você observar, certo? O movimento de x vai ser esse aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Pronto, deixa eu passar para uma medida maior aqui. Então, deixa eu ver aqui. Ó, essa medida, isso aqui é x. Primeiro deslocamento. Se você observar lá em cima, ó, o deslocamento de x, voltando. Então, é o sentido contrário desse. Aí ele vem, ó, olha aqui. Aí o x vai para a direita. Sobe, que é y, aí o x vai para a esquerda. Desce, o x vai para a direita, sobe para a esquerda. Desce, vai para a direita, aí lá, vai para a esquerda. Se você observar, certo? Se você observar, então nós temos aí, ó, quantos segmentos? Temos um aqui, 2, 3, 4. Então nós temos 1, 2, 3, 4. Então, ao todo, são 8 segmentos. Então, ao todo, nós temos 8 segmentos. Agora, nós precisamos, lembrando que o sentido contrário implica o quê? Voltando. Quer dizer, como se eu estivesse diminuindo. Eu ando para frente olha, ando 10 metros, ou ando 1 quilômetro. Aí eu volto uma certa quantidade. Nós temos a história da PG. Por definição, a PG é uma sequência em que cada termo é um anterior multiplicado uma constante. Deixa eu só para lembrar um pouquinho aqui. Se por acaso, deixa eu lembrar de PG, eu quero que vocês me acompanhem a ideia de PG. Se eu digo que a razão é 3, se o primeiro termo é 2, quem é o próximo? 2 vezes 3, 6. O próximo, 3 vezes 6, 18. Ó, você vai multiplicando pela razão. Ó, a razão da PG é 3. Então, primeiro é 2. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 6, 18. E se a razão for P? Se o primeiro termo for 1, quem é o próximo? P vezes 1, P. P vezes P dá P ao quadrado. P vezes P ao quadrado dá P a terceira. Então, é isso aqui que nós vamos trabalhar, tá certo? Na nossa questão. Nós vamos trabalhar essa relação que diz que a razão é P e que o primeiro termo é 1. Então, vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui. Então, ó, isso aqui é 1.
Isso aqui foi dado. Então, ó, isso aqui é 1, certo? Isso aqui é P, ó. Vamos lá. Primeiro termo é 1. Segundo é P. O outro, P ao quadrado. Esse aqui, vai multiplicando por P. P a terceira. P a quarta. P a quinta. Vai multiplicando por P. P a sexta. P a sétima. P a oitava. P a nona. P a décima. P a 11. P a 12. P a 13. P a 14. Ok. Porque na hora que eu chego aqui, nesse ponto, lembre, é a abscissa do ponto B. Então, veja quem é que eu vou somar. Eu vou somar 1, olha lá. Ó, eu vou somar 1, eu vou somar P a 4, P a 8, P a 12. Isso eu vou somar. Aí eu vou subtrair, porque está ao contrário. P a 14, P a 10, P a 6 e P a 2. Então, alguns colegas, algumas resoluções, eles usam somo positivo, somo negativo e faz diferença. Eu prefiro fazer tudo no mesmo instante. Como? Ó, eu quero a soma. Então, eu quero a soma. Primeiro é 1. Certo? Então, se você acompanhar, ó, primeiro é 1. Aí, ó, 1 mais, né? Aí eu vou lá para cima, eu volto P2. Então, mais. Eu volto P2. Então, menos P2. Certo? Ó. Volto P2. Desce. Aí eu vou para a direita quem? P4. Ó, isso aqui é P4. P elevado a 4. Então, mais P elevado a 4. Aí eu subo. Aí eu, ó, vou para a esquerda. Então, P elevado a 6. Tá? Menos P elevado a 6. Ora, nessa história, se você observar, nós vamos continuar e o último a percorrer, quem é? P elevado a quem? A 14. Só que ele é o quê? Negativo. Então, isso aqui vai. Aí, menos. Eu boto, não tem problema nenhum, se botar antes ou depois. Então, isso aqui seria menos P a 14. Mas o importante aqui é saber quantos termos tem essa progressão. É uma PG que ela possui, vamos lá, quantos termos? Eu tenho que contar na figura. Ó, quantos termos? Sem fazer conta, ó. Sem fazer muita conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é a soma de APG de 8 termos. Ora, nós sabemos que uma soma de uma PG, ó, a soma de uma PG, o SN, é igual a índice 1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Não interessa saber se é positivo ou negativo. Se estão em PG, então você soma. Só um detalhe. Qual é o detalhe? É que a razão dessa PG é o segundo termo menos P2 dividido pelo primeiro. Então, a razão da PG é menos P2. Esse é o detalhe da questão, certo? Então, esse... Então, vamos ver aqui. Tecnologia, misturou um pouquinho. Então, vamos lá. A razão da PG é o segundo termo dividido pelo primeiro. Então, a razão da PG é menos P2. Pronto. A razão da PG é menos P2. Então, vamos calcular essa soma.
Então, isso aqui, na realidade, essa soma representa o x do ponto B, né? A abscissa. Então, quem é que faz o papel de A índice 1? É 1. Quem é que faz o papel da razão? Menos P2. Menos P2. Elevado a N. Quem é N? 8. Menos 1. Sobre Q menos 1. Menos P2. Menos 1. Então, vamos lá. O x do ponto B, que é a abscissa, vai ser... Ora, aqui nós observamos 1 sem problema nenhum. Como o expoente é par, isso aqui vai ficar o quê? Positivo. Ó, menos expoente par dá positivo. Então, isso fica P 2 vezes 8, 16. Fica P elevado a 16. Deixa eu melhorar um pouquinho o espaço. Então, eu tenho x do ponto B vai ser igual a P elevado a 16. Menos 1 sobre menos P2 menos 1. Se eu multiplicar por menos 1 em cima e por menos 1 embaixo, não altera nada. Se eu multiplicar por menos 1 em cima, eu vou ter, trocar o sinal do 1, que é menos, fica mais, troco o sinal de PL16, certo? E embaixo vai ficar, certo? Embaixo, na realidade, vai ficar 1, só para ficar bonitinho, 1 mais P2, ou P2 mais 1, porque a soma não altera. 1 mais P2 ou P2 mais 1. Pronto. Então, isso aqui é a abscissa do ponto B. É o x do ponto B. Lembrando que alguns colegas e autores preferem trabalhar os positivos e trabalhar quem? Os negativos. Mas você pode fazer os dois juntos sem problema nenhum, tendo cuidado que a razão, tá certo? É o segundo para o primeiro que a razão vai dar negativo. Então, vamos para o item correto. 1. Então, nós temos aqui que é 1 menos P a 16. 1 menos P a 16 sobre 1 mais P ao quadrado. Então, o item correto é o item D. Pronto. O item correto é o item D. Aqui, e se pacífico, eu quisesse o valor, porque aqui parou. Se eu quisesse a ordenada, o Y, você faria o mesmo raciocínio, ó. A soma seria P, P aqui, lá é P3. Só que é negativo, ó. Esse está subindo e esse está descendo. Aqui, mais P5, aí menos P7, mais P9, menos quem? P11, tá certo? A quantidade seria diferente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na realidade, é a mesma quantidade. Contando aqui, seria 8. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a questão de número 54. Ok? Quantos termos da PG devemos considerar a fim que a soma seja esse valor aqui? Ora, a nossa PG, se nós verificarmos a nossa progressão geométrica, certo? A nossa PG, ele diz o seguinte, deixa eu ver. A nossa PG é 4, nós temos 4, nós temos menos 12, 4, menos 12, nós temos 36, menos 108.
a soma dessa PG está dizendo que a soma tem que ser 196.000, não, 19.684, 19.684. Então, essa é a nossa soma. Ora, a soma de uma PG, eu não preciso... Ó, termo geral de uma PG, SN, da soma A índice 1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Nessa soma, o que nós precisamos conhecer? Certo? Nessa soma, o que nós precisamos conhecer? A soma, temos. A soma é 19.684. Essa é a soma. O índice 1, conhecemos, que é igual a 4. Está aqui tudo PG. Certo? E N, não conheço. Porque ele quer saber quantos termos, mas é possível calcular a razão. Quem é a razão da PG? É qualquer termo dividido pelo anterior. Então, eu vou pegar menos 12 dividido por 4. Então, na realidade, a razão é menos 3. Então, todos os dados estão aí. Então, vamos agora só a resolução. A índice 1 é igual a 4. Então, vamos substituir aqui 4. Certo? A razão, menos 3. Então, menos 3 elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Q menos 3, Q menos 1. Tá certo? Isso aqui é igual a 19.684. 4, que multiplica menos 3 elevado a N menos 1 sobre menos 4 é igual a 19.684. Ora, esse rapazinho aqui, certo? Eu posso cancelar com esse. Só que aqui embaixo vai ficar menos 1. Então, leva para lá. Então, vai ficar menos 3 elevado a N, menos 1, menos 19.684. Deslocando para lá, menos 3 elevado a N. Para lá vai ficar menos... vai ficar mais, então vai ficar 19.683. Aí você diz, mas Pacífico, uma potência pode dar negativo? Se o expoente for par, o resultado é positivo. Mas como? Se o resultado é negativo, porque o expoente é ímpar. Então eu simplesmente vou pegar, decompor, certo? Vou decompor esse número, certo? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho 19.683. Eu vou decompor, para não perder tempo, né? Por 3. Então, na realidade, isso vai dar 3 elevado a 9. Certo? Dá 3 elevado a 9. Já era esperado. Então, eu vou ter menos 3 elevado a N. Então, aqui vai ficar menos 3 elevado a 9. Então, nós podemos, como o expoente é ímpar, menos 3 elevado a N
eu posso dizer que é também menos 3 elevado a 9. Ora, bases iguais implica o quê? Expoentes iguais. Então, conclusão, o meu n é igual a 9. Cuidado, o sinal, para você não se prejudicar com a história do sinal negativo. Então, eu posso, sem problema nenhum, fazer isso. Com expoente ímpar. Então, ele diz, considere, então, resposta correta de dado. Quantos termos da PG devemos considerar a fim de que a soma seja 19.684? 9. Então, vamos marcar o gabarito. Sempre eu reforço que na hora de marcar o gabarito tem que ter muita atenção. Certo? Na hora de marcar o gabarito tem que ter muita atenção, porque senão você pode marcar valores errados. Isso não pode acontecer, porque o mais difícil você fez. Então, 54, item correto, D. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 55. Diz assim, numa PG, já começa a alertar que é uma PG. A soma do segundo com o quinto termo é 84. A soma do terceiro com o sexto termo é 252. Então, a soma dos 5 primeiros termos é igual. Então, vamos lá. Então, ele diz assim, trata-se logo, como é que é a história? Trata-se de uma PG. Ele diz, a soma do segundo com o quinto, isso é igual a 84. A soma do terceiro com o sexto, isso é igual a 252. Se trata de uma PG, então o termo geral, A índice N, é igual a índice 1, Q elevado a N menos 1. Esse é o termo geral, A índice N é igual a índice 1, Q elevado a N menos 1. Então, vamos lá. Quem é o índice 2? A índice 1 vezes Q. Quem é a índice 5? A índice 1, Q4. Igual a 84. Quem é a índice 3? A índice 1, Q2. Quem é a índice 6? A1, Q5. Isso é igual a 252. Qual é a regrazinha? Quando você tem potência, você pega de maior expoente, divide de menor expoente. Aí a gente vai aproveitar e ver quem é comum. Ó. O A1 é comum, e Q2. Então, A1, Q2, bota em evidência. Essa expressão dividida por essa, dá 1. Essa expressão por essa, dá Q3. Por que dá Q3, passivo? Porque 5 menos 2, 3. Dividido. Quem é comum? A1, Q. Ó, na primeira equação, quem é comum? A1 e o Q. A1, Q dividido por A1, Q, dá 1. A1, Q4 dividido por A1, Q, cancela o A1. Q4 dividido por Q, dá Q3. Isso é igual a 252 dividido por 84. Então, vamos ver aqui, dando continuidade. Vamos ficar livre de quem? Vamos ficar livre do A1, o pitiozinho, certo? Então, vamos ficar livre também desse parênteses todinho, ó, 1 mais Q3, 1 mais Q3. Então, ó, Q2 dividido por Q, sobra Q. 252 dividido por 84 dá 3. Então, eu tenho o valor de Q, que é igual a 3. Então, eu tenho o valor de Q, que é igual a 3. Mas eu preciso do A1. Então, o que eu vou fazer para calcular o A1? Eu vou substituir. Então, vamos substituir. Substituição, ok?
Ora, mas eu escolho uma das duas. Preferência, o que tiver menos, menos expoentes menores. Então eu vou ter A1Q mais A1Q4, 84. Então vamos lá. Q é 3, então fica 3A1 mais 3A4 vezes A1 é igual a 84. Então vai 3A1, 3A4 é 81, A1 é igual a 84. Então nós temos 84A1 é igual a 84. Passando, dividindo, então meu A1 é igual a 1. Pronto. Para calcular, ele está pedindo, certo? O nosso amigo está pedindo para que, na questão, eu determine a soma dos 5 primeiros termos. Ora, uma PG, para calcular a soma dos 5 primeiros termos, numa PG, certo? Numa PG, para a gente calcular a soma dos N termos, é o A índice 1, Q elevado a N menos 1, sobre Q menos 1. Nós temos a soma dos 5 primeiros termos, ele quer o S5. O A1 é igual a 1, tá certo? E a razão é igual a 3. Então, implica que o S5 vai ser 1, Q é 3, elevado a 5, menos 1, sobre 3 menos 1. Então, a soma dos 5 primeiros termos é 1. 3 elevado à quinta é 243, menos 1, sobre 2. S5, 242, sobre 2. Então, S5 é igual a 121. Então, implica que a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão é 121. Então, vamos ao gabarito. Então, 121, certo? Está no item C. Então, resposta correta, C de casa. C de casa. Nós alertamos aos queridos amigos e amigas, maravilhosas pessoas que estejam estudando com vontade, veja com atenção, exercite bastante. Isso vai fazer grande diferença, ok? Um abraço.